Queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento na noite de hoje, tarde noite de hoje, que virá através do Evangelho, do abençoado Evangelho. O melhor livro que existe na face da terra chama-se o Evangelho. O Evangelho é a personificação do próprio Jesus. É como se Jesus pessoalmente estivesse falando conosco. Por isso, é o melhor livro do mundo. Abrindo aqui o livro ao acaso, caiu aqui no item 19, que o título é Benefícios Pagos com a Ingratidão. Veja bem, benefícios pagos com a ingratidão. Aí, o Evangelho começa nos dizendo: que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? É uma pergunta que ele está fazendo. O que nós devemos pensar das pessoas que não resolveram, decidiram não mais fazer o bem, com receio da ingratidão? Porque todas as vezes que a gente ajuda alguém, a pessoa não está nem aí, nem agradecer, não agradece. E muitas vezes vem até com 4 pedras na mão. Aí ele está fazendo a pergunta: o que nós devemos pensar dessas pessoas que desistiram de fazer o bem por perceber que a outra beneficiada não tem um pingo de sentimento de gratidão? Aí ele continua: essas pessoas têm mais de egoísmo. Olha a resposta que ele dá para essas pessoas que ficaram melindradas, não é? Magoadas e ressentidas pelas pessoas que ela fez tanto sacrifício para ajudar e a pessoa não compreendeu, foi ingrata, mal agradecida. Então aí ele fala, referente a essas pessoas, né? Fala, essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Então essas pessoas que se sentiram magoadas e ressentidas, elas são egoístas. Aí ele fala, por que não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento? É não o fazer com desinteresse. E o benefício desinteressado, né, é o único que é agradável a Deus. Então, o maior benefício que é agradável a Deus é aquele que a gente faz desinteressadamente. Aí ele fala, é também do orgulho, porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar seu reconhecimento aos seus pés, tá vendo? É também do orgulho, porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar seu reconhecimento aos seus pés. Então a pessoa também é egoísta pelo fato da pessoa esperar que o outro venha humildemente ficar a agradecer. Aí a pessoa, o ego inflama, né? Aí ele fala, aquele que procura sobre a terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. Vamos prestar atenção no próximo trecho agora. O Evangelho nos diz assim, é preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos o terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelos reconhecimentos do vosso beneficiado. Deus permite que sejais pago, por vezes com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Olha só, então existem casos em que Deus permite que a gente seja recebido com ingratidão àquelas pessoas que a gente beneficiou. Vou repetir essa parte para a gente não esquecer. Ó. É preciso sempre ajudar os fracos. Mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes.
Então, mesmo que a pessoa, o beneficiado, não esteja contente, a gente tem que ser natural, sincero e espontâneo na hora de ajudar. Ele fala, sabei que se aquele a quem prestais o serviço, ou seja, aquele que a gente favoreceu, esquece o benefício que a gente fez, Deus vos o terá mais em conta do que se tivesse já recompensado pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Então, se a gente ajuda uma pessoa e esse beneficiado esquece, não dá a mínima importância, Deus não esquece. E Deus vai nos recompensar. Vai nos recompensar mais que se aquela pessoa beneficiada ela tivesse reconhecido, pedido obrigado para nós. Olha que coisa interessante. Então, o benefício que a gente faz pode passar batido para aquela pessoa, mas para Deus não passa. Aí ele continua, Deus muitas vezes permite que sejais pagos, por vezes com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Então, Deus ele fica observando. Aí, ele sabe que nós temos recursos para ajudar uma pessoa, nem que for através da palavra, não é? De uma paciência, de um sorriso, né? De uma para levantar a estima das pessoas, uma ajuda financeira, enfim, Deus sabe que a gente tem um recurso para ajudar uma pessoa. Então, o que acontece? E Deus muitas vezes sabe que aquela pessoa é ingrata. Então, Deus faz aquela pessoa ingrata se aproximar da gente e pedir ajuda. Aí, se a gente ajuda aquela pessoa, não é? Deus sabe que ela é ingrata. Se a gente ajuda aquela pessoa e ela age com ingratidão, se eu continuar fazendo o bem para as outras pessoas e até para ela, mesmo sabendo que ela é ingrata, aí Deus nos dá a recompensa proporcional à natureza do nosso coração. Né? E ele continua. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Olha só. Está perguntando aqui, será que você sabe que esse benefício, essa caridade que você fez para a pessoa, que a pessoa foi ingrata, será que você não sabe que ela, no futuro, vai te dar bons frutos? É uma pergunta. Ele fala, estejais certos. Esteja certo. Ao contrário de que é uma semente que germinará com o tempo. Tá vendo? Então, quando a gente faz a caridade para alguém, desinteressadamente, quando a gente faz caridade para alguém que essa pessoa não reconhece, esse fruto que a gente fez vai germinar. A gente plantou e essa semeadura, ela vai germinar. Porque nada passa batido na lei de Deus. Nada. Nada. Qualquer olhar de indiferença, de desprezo que a gente endereçar para um irmão, isso não passa batido. A gente vai sofrer as consequências disso. E todo o bem, por menor que seja que a gente faz, a gente vai receber 4 vezes mais. Não passa batido na lei de Deus, porque existe um item na lei de Deus que chama-se ação e reação. Tudo que vai, volta. Ele continua. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhais para vós e não tendo em vista os outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo. Mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, se lembrará. Então, as pessoas que a gente ajuda, ela pode fazer vista grossa, ela pode desdenhar, ela pode achar que é obrigação que a gente está fazendo, ela pode ser ingrata com a gente. Mas ela age assim porque ela está na Terra. Porque quando ela chegar lá no plano espiritual, no seu verdadeiro local de origem, que é onde ela foi criada por Deus, quando ela retornar, ela vai se lembrar que foi beneficiada por a gente e vai ver
vai passar na tela mental dela que a gente agiu com indiferença e a pessoa vai se arrepender. Tá vendo? Aí ele fala, e essa lembrança será o seu castigo. Então, esse espírito, essa alma se lamentará a sua ingratidão e quererá reparar a sua falta, pagar a sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. Olha que coisa interessante. Vou repetir isso aqui para que todos nós possamos fazer uma reflexão. Digamos que a gente ajuda alguém, um parente que está doente. Porque tem pessoas que ajudam o parente doente, dá banho nele, dá remédio, troca roupa, dá comida na boca. A gente ajuda o parente, mas aquele parente pode ser filho, pode ser tia, pode ser tio, pode mãe, pode ser vô, pode... Sabe? Aquele parente age com ingratidão. A gente faz tanta coisa, tanto sacrifício, e aquele parente age com ingratidão. Quando esse parente retorna para o plano espiritual, o seu verdadeiro local de origem, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui, aí ela vai passar na sua tela mental todas as suas peripécias, o que ela fez aqui na Terra. E vai chegar um momento em que ela vai ver através de flash isso que aconteceu. Ela foi beneficiada e ela agiu com ingratidão, ela se arrepende. Ela se arrepende. Por que ela se arrepende? Porque ela será julgada. Ela será julgada por essa atitude. Aí, nós perguntamos, e quem é que vai julgar? Um juiz implacável, que nos persegue implacavelmente. Quem é esse juiz? A nossa própria consciência que não nos perdoa. A nossa consciência que exige um reparo. E é isso que dói. É isso que nos faz, que nos provoca arrependimento. Meu Deus, a pessoa me ajudou tanto lá na Terra e eu nunca reconheci o que ela fez por mim. Meu Deus, eu preciso reparar. Eu preciso acertar essa dívida que eu tenho com minha própria consciência. Meu Deus, me dê uma oportunidade de servir essa pessoa lá na Terra. Aí a pessoa volta para a Terra. Por isso que muitas vezes, pessoal, eu vejo jovens, fortes, robustos, empurrando uma pessoa na cadeira de roda no sol, sendo que aquela pessoa podia estar trabalhando e ajudando aquela pessoa na cadeira de roda. Eu sempre me perguntei isso. E a única resposta é essa. Essa pessoa veio na Terra, não foi para trabalhar por conta, foi para servir aquela pessoa, nem que seja como empregado dela. Mas ela veio para servir aquela pessoa, para levar aquela pessoa no médico. Às vezes é um vizinho, a gente levar o vizinho no médico. É porque nós estamos devendo isso para aquela pessoa. Via de regra, né? Não podemos generalizar, porque cada caso é um caso. Temos que ser inteligentes, né, em analisar essas situações do pretérito. Mas via de regra é assim. E ele está falando aqui, eu vou repetir, ó. Os benefícios que a gente faz acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Amolece, por mais duro que seja a pessoa, o benefício que a gente faz amolece aquele coração. Aí ele fala, eles podem ser menosprezados nesse mundo, ou seja, enquanto está aqui na Terra. Quando o espírito, mas quando ele retornar para o plano espiritual, não é? Ele se lembrará, e essa lembrança será o seu castigo, porque sua consciência está cobrando. Então ele lamentará a sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor, com a pessoa que beneficiou ele enquanto ele estava aqui na Terra. Aí ele continua, é assim que, sem disso suspeitares, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde. Mas terei também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito bem com o desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Então, se a gente teve paciência de servir, mesmo a pessoa sendo ingrata, nós seremos recompensados. Por quê?
nessa atitude, nessa ação, o maior beneficiado não é a pessoa que a gente serviu e ajudou, somos nós mesmos, porque nós também somos devedores. Nós também cometemos pecado. Nós também somos necessitados. E muitas vezes até mais do que aquela pessoa que Deus colocou, ingrata que Deus colocou em minha vida. E Deus colocou intencionalmente em minha vida, justamente para que eu pudesse reparar as minhas faltas através do bem que eu estou fazendo para aquela pessoa, beneficiando aquela pessoa ingrata. Olha, por isso que a nossa doutrina fala que fora da caridade não há salvação. Está aí a explicação. Porque o único recurso que eu tenho de reparar os meus pecados, as minhas faltas, as infrações que eu cometi nas leis de Deus, é através da caridade para com aquele ingrato, com paciência. Quantas pessoas que eu conheço, quantas pessoas que eu conheço, que hoje chora quando lembra do seu pai ou da sua mãe, quando não teve paciência com seu parente, gritou, esperneou com seu parente, e o parente morre. Aí hoje, quando a pessoa lembra, dá remorso. Meu Deus, por que eu não tive paciência com o meu parente? Por que eu não tive paciência? Eu tentei tanto ajudar, mas o meu parente, ele era incompreensível, ignorante, não é? Era ingrato, e eu gritava, falava que ia embora, que não ia ajudar, perdi a paciência. Ah, meu Deus, se eu tivesse esse parente hoje ao meu lado, eu beijaria seus pés. Aí, tá vendo? É o remorso. É o arrependimento. Então, se eu tenho um parente, se você tem um parente, principalmente se for mãe ou pai, tenha paciência. Porque o maior tesouro que nós temos aqui da terra é o meu pai ou minha mãe. Tenha paciência, que Deus te recompensará. Tenha paciência. Não ligue, não se melindre com as atitudes de ingratidão do parente. E nem com o trabalho que ele está te dando. Porque a gente sabe que o parente velho dá mais trabalho que um bebê, que uma criança. Muito bem, vamos continuar no ensinamento do Evangelho fantástico. É assim que, sem disso suspeitares, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade dessa máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito bem com o desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meu amigo, se reconhecesses todos os laços que na vida presente vos ligam às vossas existências anteriores, olha o que ele está falando aqui. Ah, se nós pudéssemos reconhecer os laços, não é? Que na vida atual nos liga às vossas existências passadas. A gente não sabe. Mas muitas vezes, aquele parente ingrato que está nos dando problema, ah, meu Deus do céu, foi um parente que a gente muito amou em outra existência e que a gente também foi ingrato com ela. É uma possibilidade. Aí ele continua, se pudesses abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admirarias bem, mas ainda a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegar até Ele. A gente não sabe. Às vezes a gente está no trânsito, uma pessoa pede um favor para a gente, ou na rua, não é? Na sociedade, e a gente trata com indiferença, mas aquela pessoa pode ter sido meu pai, minha mãe em outra existência. E a gente perdeu a oportunidade de servir e de ter tido paciência. Quem nos fala isso é um guia protetor chamado Sens, que nos passou essa verdade em 1862. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? No item 20, né? Aonde, no item 20 não, desculpa, no item 19, aonde tem um título, benefícios pagos com a ingratidão. Fica aí para a nossa reflexão. Tenha paciência com o seu neto, tenha paciência com o seu filho, tenha paciência com sua esposa, pelo amor de Deus, tenha paciência com o vizinho, tenha paciência com sua mãe doente, tenha paciência com as pessoas ingratas. A nossa felicidade depende disso.
Fica aí para a nossa reflexão. Que seja feita em todos nós a vontade de Deus, não a nossa, graças a Deus.